vocês podem voltar lá para a atividade do CACT, da detecção de ARP spoof, detecção de man in the middle. Estão lembrados, né? Depois vocês explicam para o pessoal que não estava aí ontem. Muito bem, então vamos lá. Nosso serviço de SNMP não está executando, beleza? Service SNMPD start. Beleza, executando. Vamos ver como é que ele está configurado. Configuração default. Lembra, terminou de instalar, configuração default, não tem nenhuma configuração extra aí no agente, tá? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela configuração de SNMP versão 3. Então, no SNMP versão 3, eu passo a ter o acréscimo das tecnologias de criptografia. Tá? Então, eu passo a garantir a autenticidade da informação que está trafegando. Tá? Eu passo a ter um usuário e senha para autenticar no agente na hora de fazer a consulta. E se eu solicitar a privacidade, eu também faço a criptografia dos dados que estão sendo enviados do agente para o gerente. Muito bem, olha só. Instalei agora o manual, tá? SNMP USM. SNMP USM é o binário que controla a criação, edição de usuários no agente do NetSNMP. Tá? Então ele vai manipular basicamente o que? Usuário e senha da versão 3. Tá? Então as alterações que nós vamos fazer, a criação de usuário, alteração de senhas, consultas, basicamente eu consegui as informações olhando o manual do NetSNMP, tá? Mais especificamente o manual do SNMP USM. Cria e mantém o usuário SNMP versão 3 numa entidade de rede. Entidade de rede é o agente SNMP. Nesse caso é o SNMP-D. Opa! Tranquilo? Muito bem. Olha só, onde é que tem aqui os exemplos? Olha o que ele faz na SNMP versão 3. Ele pede para colocar uma configuração de um usuário inicial e depois ele cria um novo usuário chamado WES. E lá no arquivo de configuração ele também coloca uma senha inicial, uma senha para o usuário inicial, e diz quais são os algoritmos que ele vai trabalhar, MD5 e DS. Ok? Bom, onde é que vai essas três linhas aqui? Ó? Dentro do snmpd.conf. Tá? Então vai dentro do arquivo de configuração. Depois que ele cria essa configuração inicial lá dentro do .conf, você vai ter que reiniciar o seu agente SNMP para ele fazer a criação desse usuário aqui. Ó. O que é esse usuário? Esse usuário é um usuário template. Na hora que você for criar o novo usuário, você cria esse novo usuário, chamado WES, baseado no profile, no perfil do usuário inicial. Criou um novo usuário, aí você até pode remover essa linha aqui e essa linha do arquivo de configuração. Aí você vai ter que fazer o quê? Alterar a senha, né? Tirar da senha padrão que estava lá no .conf e colocar uma nova senha. E aí sim você pode testar as consultas do SNMP versão 3, passando os parâmetros de usuário, senha, o host e o objeto que você quer fazer a consulta. Até aí tudo bem? Tranquilo? Então vamos começar fazendo a alteração lá dentro do snmpd.conf. Onde é que eu posso pôr? Não precisa mexer em nada lá no arquivo para trás, pode criar uma... Pode criar aí no começo do arquivo mesmo, tá? Então rw user, você vai criar um usuário inicial, depois você vai criar um usuário, vou chamar ele de usuário gerente, e aí você vai fazer um create user, como é que era a configuração mesmo?
create user inicial MD5 senha e algoritmo de criptografia. Ok? Então olha só, 3 linhas. Tranquilo? Vamos conferir lá no man. Deixa eu ver se eu fiz esse negócio certo. Create user, nome do usuário, algoritmo de autenticidade e... Hã? O primeiro inicial Esse nome você escolhe. Você escolhe, tá? Você escolhe esse nome, você escolhe o nome do novo usuário que vai gerenciar o agente e você escolhe a senha. Lembrando que a senha tem que ter isso aqui, ó, mínimo de 8 caracteres, tá? Porque não vai tirar mensagem. Aquela senha lá, ela sempre vai ficar em texto puro mesmo no arquivo? Só na criação do primeiro usuário. Beleza. Depois a gente pode apagar essa senha, porque a gente já mudou ela lá no usuário. Ah, beleza. Tá? Então aí a senha não fica exposta. Mas, na hora de você fazer a consulta, você vai ter que expor a senha lá nesse caso, principalmente se você estiver usando o SNPGET ou algo que vai aparecer na linha de comando. Tá? Mas se você for colocar, por exemplo, a senha lá no CART, o CART já vai esconder os caracteres da senha. Tá? Muito bem, então essa configuração ficou correta, tá? Então repara, ó, usuário inicial, algoritmo e a senha e o novo usuário que eu quero criar, ok? Então para eu criar esse usuário, agora eu tenho que fazer o snpd restart. Feito isso, tranquilo, eu já criei o meu novo usuário, que é o usuário inicial. O gerente eu vou criar agora. Você lembra que eu tinha um create user lá no .conf? Então eu criei só o usuário template, que é o usuário inicial. Os demais usuários são baseados nesse usuário inicial. Então para eu fazer a criação, ó, deixa eu pegar a cola aqui, ó. Vou usar essa linha aqui, ó. Isso aqui é um SNP USM, é o binário da versão 3. Vou chamar o usuário inicial. Reparem que estou usando aquele exemplo lá do manual, ele fala o seguinte, olha, faz autenticação sem privacidade, algoritmo MD5, senha do MD5, o agente ou host para onde eu quero mandar a consulta, o create usuário gerente baseado no inicial, ok? Beleza, criou o usuário. Lembra daquela configuração que ficou lá dentro? Não preciso mais dela. Ok? Então, a sua senha já não está mais exposta. Tá? Então, lembra que depois de fazer o create, né, de criar a senha, vamos voltar lá no manual. O próximo passo que ele indica lá no manual, criou o novo usuário, agora você vai fazer o quê? Alterar a senha desse novo usuário. Ok? Vamos alterar a senha dele, deixa eu pegar a cola. Olha o que eu estou mudando na hora de alterar a senha. Eu estou cadastrando agora uma senha para o algoritmo de privacidade. Então repare o seguinte, a senha que eu estou cadastrando, para autenticidade, para autenticação, pode ser diferente da senha que eu estou cadastrando para privacidade. Opa, então quer dizer que eu posso ter uma senha para cada coisa? Uma só para autenticar e outra para fazer a privacidade. Vamos fazer a alteração. Olha aqui tem um erro na cola, ó, gerente 2. Ok? Criado. Agora eu tenho que testar. Como é que eu testo na versão 3? O teste da versão 3 é esse aqui, ó. Eu sempre mostrava. Copia, cola. A gente criou o usuário gerente.
E aí vamos fazer aqueles testezinhos agora, né? Deixa eu duplicar essa seção aqui. Opa! Vamos fazer aquele testezinho com o TCP-dump, tá? Vamos deixar rodando o TCP-dump na interface LO. Por que interface LO? Porque a gente está fazendo a consulta no 127. Então isso aqui passa pela LO. Vou pedir para não resolver nomes. Quero tudo que for pacote UDP. Tranquilo? Então vamos lá. Vou mandar a consulta. Só para vocês entenderem. Vou mandar a consulta assim primeiro, tá? Olha o que ele me devolveu. Eu consultei com SNMP GET. Poderia ter feito um GET-NEXT? Poderia. Poderia ter feito um AUK? Poderia. Poderia ter feito um SET? Tranquilo. Tá? E aí eu estou pedindo para ele o resultado da consulta no sysdescription instância 0. Beleza, ele me retornou aqui o resultado. Na hora de pedir o método, eu falei o seguinte, ó. Faz a autenticação do usuário e eu quero que os dados trafeguem com privacidade. Então lá no TCP-dump, olha só, vamos expandir isso aqui daqui a pouco. Eu consigo ver que ele fez uma requisição, fez um GET request. Eu consigo ver quem é o usuário que está fazendo a requisição, tá? Mas depois, na hora que vem a resposta lá da PDU, os dados estão criptografados. Ok? Então vou fazer a mesma. Repare o seguinte, ó, os primeiros 2 datagramas foram exatamente para combinar aqui a autenticação. Os dados com a privacidade vieram aqui no segundo conjunto de dados. Então, primeiro ele autenticou, o usuário e senha está correto, aí sim eu posso devolver para ele os dados. Ok? Vamos lá. Vou fazer agora o seguinte, ó. Vou fazer igual o exemplo lá do manual e vou pedir assim, ó, com autenticação e no privacy, sem privacidade. Vou fazer a mesma consulta, resposta exatamente a mesma, só que quando eu peço lá sem privacidade, olha o que ele me trouxe aqui na resposta. Texto claro. Reparem o seguinte, vou dar um stop aqui, ó. Man SNMP USM. Aqui no manual, repara que ele faz todos os testes fazendo só autenticação, tá? Com a senha do MD5. Ou seja, se eu fizer essa mesma consulta do No Privacy e não passar a senha de privacidade nem algoritmo de privacidade, tá? Funciona do mesmo jeito. Só que passou lá no teste, ó, com No Privacy, sem privacidade. Se autenticou o usuário, mas os dados trafegaram em texto claro. Vou pedir agora com privacidade. Olha o erro que deu. Quando eu quero com privacidade, eu tenho que incluir os parâmetros de -x minúsculo para dizer quem é o algoritmo e -x maiúsculo para dizer quem é a senha do algoritmo de privacidade do DES. Tá? Se a gente voltar no TCP-dump de novo, vamos colocar aqui um -x, -s0. -s0 serve para quê? Pegar o size do tamanho completo, tamanho do pacote completo. E o -x é para ele fazer aquela coluna em hexa e em ASCII. Tá? Repetindo a consulta com -x, aí sim chega... Opa, aqui eu coloquei no privacy, né? Então olha só. No privacy, mesmo que você coloque o -x, ele passa ainda em texto claro, né? Então, vamos arrumar agora com privacidade. Vou dar um enter aqui só para separar. Consulta. Tá aí, ó. Agora sim o texto cifrado, tá? Pergunta? Esse
monte de privacidade que você faz usando chave pública e chave privada, certo? Essa senha, Peraí, como é que é? Volta aí. esse monte de privacidade que você faz usando chave pública e chave privada. Ah, legal. Então olha a pergunta do Igor. Estou usando chave pública e chave privada? Não. Estou usando quais algoritmos de criptografia? Nesse caso, nós usamos para privacidade o DES. DES é criptografia simétrica, ou é criptografia de cifra, né? Eu uso a mesma chave para cifrar e para decifrar. Tá? Então quer dizer que eu posso usar a mesma senha para o processo de cifragem e decifragem. Então, nesse caso, eu não tenho um par de chaves. Ok? Dá pra usar? Dá pra você usar? Nesse caso, não. Não? Nesse caso, a gente está preso na cifragem simétrica mesmo. Aham. O MD5 e o DS, eles são fotografia, né? No caso, o MD5 seria análogo ao SHA, né? Algoritmo de hash ou de resumo de mensagem. E o DS e o AES, aí já é cifragem simétrica mesmo. Aí eu já tenho como garantir privacidade. Eu não entendi, assim, eu não vou colocar pra mim, já uso o MD5 no campo específico. Quando ele tá, já que eu estou usando o DS, qual que é a função do MD5? O MD5 ele está fazendo a função de autenticação. Preciso autenticar o usuário. Vou autenticar o usuário com uma senha e essa senha, eu não vou passar a senha em claro pela rede. Eu vou passar a senha usando o resumo de mensagem MD5. Resumiu com o MD5, você já garantiu que a sua senha não passou em claro na rede. Então a função do MD5 é fazer a autenticação do usuário e garantir que a senha dele não passe em claro pela rede. Essa parte do MD5 vocês têm proficiência de como é que funciona? Deixa eu fazer um teste aqui para ver se ajuda vocês a entender a questão do hash. Tá? Aqui no Linux já tem o programa MD5 Soma que faz a verificação de MD5 em arquivo, mas eu posso fazer em string também. Tá? Vamos supor que eu quero vamos supor que o cara, vamos pegar aquela senha nossa lá de exemplo. O cara foi lá e cadastrou senha 123. Bacana? Vou pedir aqui um end of file. Olha só o que é o resultado do hash, ó. Esse aqui é o hash MD5 da string senha 123. O agente, ele não precisa guardar a sua senha. Ele guarda o quê? Ele guarda o hash, que é o resumo da mensagem. Quando você vai fazer a autenticação, você está passando lá a sua senha e está passando como função o algoritmo MD5. Quer dizer que o que ele vai mandar para a senha é o hash. Para a rede é o hash. Ele vai comparar. O hash que está vindo do gerente é o mesmo hash que está no gerente? Se for o mesmo hash, significa que o usuário acertou o que? A senha. Aí você deixa ele fazer a consulta. Quer dizer que ele conseguiu autenticar. Se o hash for diferente, aí já não tem mais autenticação. Ó. Vou fazer o mesmo MD5, ó. Vou chamar aqui, ó, senha 123. Só que agora eu vou dar um espaço aqui, ó, depois da senha. E eu vou chamar de novo o fim de arquivo. Olha o que aconteceu com o hash. Mudou totalmente. Por causa de um caractere, mudou um caractere, o que aconteceu? Mudou a senha, não mudou? Então bacana, o hash tem que ser diferente. Então quando ele vai autenticar usando o hash, ele vai autenticar baseado nisso aqui, ó, no resumo da senha, no hash da senha. Para quê? Para não trafegar a senha em texto claro na rede. Porque senão, na hora que a gente fizesse o TCP dump, a gente ia ver a senha aqui em texto claro. Nesse caso, como a senha está em MD5, ela está em algum lugar aí. Vocês podem procurar. Duas perguntas aqui. Sim. Por exemplo, numa rede eu não posso capturar esse hash MD5 e
enviar um pacote com esse hash para o servidor para ele fazer a comparação? Muito bem, garoto. O nome desse ataque é ataque de reprodução. Se eu capturo um hash na rede, eu sei que esse hash, que esse resumo pertence a um usuário e que eu posso fazer um ataque de reprodução do hash, tranquilo, você consegue acesso no servidor, sim. Outra coisa, no caso da criptografar um hash, só que de biblioteca. O hash ele é conhecido como algoritmo de função única. Ele só faz o resumo, não tem a volta. Então, quando você vai num daqueles sites que tem bancos de hash MD5, bancos de hash SHA-1, significa que alguém já foi lá e já colocou lá uma string, um arquivo e já fez o hash daquilo lá. Então, se você colocar um hash lá e for um hash que ele conhece, ele fala, o retorno é esse. Mas é porque alguém já foi lá e já calculou para ele salvou aquela informação. Não tem como você, assim, diretamente voltar na informação de origem. Agora uma pergunta sobre 10, eu fiquei com a dúvida aqui. Por exemplo, o servidor ele não tem a chave 10 ainda, certo? Eles estão enviando pedindo para ele fazer a privacidade através de uma chave. Quando envia essa chave para o servidor, ele chega lá, por exemplo, com a chave nova 123? Na verdade, a chave é a mesma nas duas pontas. Mas então o servidor já conhece a chave antes de eu enviar aquela regressão para ele? Sim, esse aí é o funcionamento da criptografia simétrica. Tem que ter a mesma chave nas duas pontas para que a criptografia funcione. Que é bem diferente da assimétrica, né? Onde você vai autenticar, por exemplo, com a sua chave pública e vai ver se bate com a sua chave privada. Nesse caso, não. Tem que estar a mesma chave nas duas pontas. Entendi, porque eu não tive você configurando a chave. Ah, tá. Vamos fazer aquele outro teste lá, mudando o algoritmo. Vamos fazer um teste assim agora. Vamos voltar lá no smpd.conf. Tá. Vamos deixar esse cara aí. Vamos criar um RW user inicial. Vou criar um usuário chamado gerente2. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um create user. Vou dizer que o usuário inicial usa para autenticação o SHA e para cifragem e privacidade o AES. Ó. Então aquele meu usuário inicial, deixa ele quietinho, continua funcionando com MD5 e DS. Vou criar um novo com SHA e AES, ok? Lembra, reinicia o nosso agente, service cmpd restart. Reiniciou, ele fez o quê? Ele acabou de fazer esse create user aqui, ó. Quer dizer que agora que eu já posso vir aqui, posso fazer o quê? Tranquilo? Muito bem. Vamos fazer aquele comandinho. Só que agora eu chamei ele de initial igual lá no manual, tá? Estou dizendo que para autenticação ele vai usar o SHA, senha 123, a gente vai criar o gerente 2. Opa! Acesso negado, né? A gente apagou ele lá do arquivo de configuração antes de fazer a alteração, né? Vamos voltar lá. Então aí a gente vai colocar, volta o RW user initial e create user initial SHA 123 AES. Tranquilo? Reinicia, roda de novo o comando, agora sim, né? Sucesso. Agora pode apagar, né? Então vamos lá. Plano, ok? Reiniciou. Vamos lá. Então a gente fez, olha só o comando que nós fizemos. Criei o usuário gerente 2 baseado no usuário inicial. Agora tem que fazer aquela alteração de senha, lembra?
Então reparem aí o seguinte, ó. Onde é que tá? Gerente 2, 10023. Mesma coisa, né? Autenticação SHA, criptografia com AES. Cifragem ok. E agora a gente faz a consulta com o usuário gerente 2. Então aqui fica valendo aquelas mesmas premissas, né? Ó, os primeiros 2 pacotes são autenticação, os últimos 2 são os pacotes de dados. Tá? A questão de diferença do MD5 para o SHA, vamos fazer de novo aquela telinha assim, ó, MD5 SAM, vou criar lá, por exemplo, senha 123, fim de arquivo, tá aí o hash. Olha o tamanho do hash do SHA-1. Senha 123, ó, a mesma senha. Opa! Isso aqui são 128 bits de hash contra 160. Tá? Tem o 256 também, ó. Tem o 224 e 256. O padrão, quando você coloca SHA-1, 160 bits. Aí tem a versão de 224 bits e de 256. Só para vocês terem uma ideia do 256, ó, a mesma string, tá aí o hash dela. Então olha só, a recomendação da galera lá é: foge do MD5, porque ele tem uma... Bom, tem uma falha publicada, um artigo já tem alguns anos, onde um pesquisador, um matemático, conseguiu provar que no MD5 é possível que você tenha 2 conteúdos diferentes gerando o mesmo hash. Essa possibilidade some quando você pula para o SHA ou para o SHA 224 e 256. Possibilidade some não, né? Ela diminui drasticamente. Né? Mas o taxa de reprodução pode ser feito no SHA também. Perfeitamente. A taxa de reprodução continua valendo, independente do tamanho do resumo de mensagem do hash. Quem teve lá gera isso aí. Exatamente. Para todos os protocolos. Aí, como o particular é que eu mantenho a hash para sempre, na hora que ele passa, ele consulta lá e baixa a hash do novo. Perfeitamente. O cara não consegue esquecer o Kerberos, né? Como é que é? Não consegue esquecer o Kerberos, né? O Kerberos é foda, cara. Concordo. Tá apaixonado. Bacana? Então, olha só. O que vocês vão... Na hora que vocês forem trabalhar agora, lá no CACT, SNMP versão 3. No dispositivo externo que vocês vão monitorar, roteador, access point, etc., não precisa ter versão 3. Se tiver versão 1 já está ok. Tá? Porque é mais difícil encontrar o dispositivo com versão 3. Agora, no Linux, vocês vão usar a versão 3. No Windows, versão 1 ou 2. E no dispositivo, no terceiro dispositivo, o que tiver disponível de SNMP. Beleza? Muito bem. Vamos lá, dúvidas? Não?